Hoje temos um tema bastante curioso e, às vezes, assustador. As aranhas, que podem ser encontradas escondidas dentro das nossas próprias casas. Será que essas aranhas são venenosas ou não? Eu sei que muitas pessoas têm medo desses pequenos aracnídeos, mas hoje vamos desmistificar e aprender sobre 7 espécies de aranhas que frequentemente são encontradas em nossas casas. Mas antes, queria pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhuma novidade. E vamos nessa! Número 7. Aranha vermelha. Você já deve ter encontrado essa espécie de aranha aí dentro da sua casa, não é mesmo? Essa aranha facilmente é encontrada em frestas de parede, atrás de móveis e dentro de sapatos e roupas. Essa aranha é bem pequena, chegando apenas a 10 milímetros de comprimento, e é de fácil identificação, tem um corpo avermelhado e um abdômen bem avantajado em comparação ao corpo. O que você não deve saber é que ela é uma parente bem próxima de uma das mais venenosas aranhas do mundo, a viúva negra. Com isso, será que ela também possui algum veneno que possa nos fazer algum mal? Pois não se preocupe, apesar de sua parente ser letal para nós, essa pequenina não possui veneno letal e é inofensiva para nós humanos. Essa pequena pode ajudar com a diminuição de insetos indesejados em nossa casa e não precisa ter medo ou tentar afastá-las, pois não vai estar correndo nenhum perigo perto dessa pequenina. Número 6. Aranha-lobo. A aranha-lobo é uma espécie de aranha que pertence à família Lycacidae. Ela é encontrada em diversas regiões da América do Sul, incluindo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. É reconhecida por seu tamanho relativamente grande, em comparação com outras espécies de aranhas-lobo. As fêmeas podem atingir cerca de 3 centímetros de comprimento, enquanto os machos são um pouco menores. Seu corpo é marrom escuro ou marrom avermelhado, com uma marcação em forma de flecha na parte superior do abdômen. Essas aranhas são encontradas normalmente em jardins e na parte externa da nossa casa. Essas aranhas são conhecidas por seu comportamento caçador agressivo. Elas não constroem teias para capturar presas. Em vez disso, saem em busca de suas presas, que geralmente são pequenos insetos. A aranha-lobo possui excelentes habilidades de caça, graças à sua velocidade e agilidade. Ela é capaz de correr rapidamente em terrenos variados, incluindo superfícies planas e até mesmo subir em árvores. Outra característica interessante da aranha-lobo é o cuidado que ela dedica aos seus filhotes. As fêmeas constroem um ninho no solo, onde depositam seus ovos e os protegem até a eclosão. Após o nascimento, a mãe carrega os filhotes nas costas durante os primeiros estágios de desenvolvimento. Embora a aranha-lobo seja venenosa, seu veneno não é considerado perigoso para os seres humanos. Elas geralmente evitam o contato com pessoas e preferem fugir em vez de atacar quando se sentem ameaçadas. Número 5. Aranha caranguejeira. Geralmente essas aranhas são encontradas em restos de entulho e tijolos. A caranguejeira é muito comum em quintais, principalmente perto de matas. As aranhas caranguejeiras são algumas das maiores aranhas do mundo. Algumas espécies podem atingir um tamanho de até 30 centímetros de envergadura, considerando as pernas estendidas. No entanto, o tamanho varia dependendo da espécie, e nem todas são tão grandes. A caranguejeira, diferente das outras aranhas, elas não constroem teias para capturar suas presas. Elas são caçadoras e, com sua excelente visão e sensibilidade tátil, podem localizar suas presas. As aranhas caranguejeiras têm presas grandes e poderosas, que usam para morder suas presas e injetar veneno. O veneno das caranguejeiras é geralmente considerado moderadamente venenoso para os seres humanos, embora as reações possam variar dependendo da espécie e da sensibilidade individual. Geralmente, as mordidas de uma caranguejeira não são letais para os humanos, mas podem causar dor, inchaço e reações alérgicas. Então, se você vê ou encontrar uma caranguejeira no seu quintal, melhor não chegar perto e evitar ser picado por ela. Essas aranhas podem chegar a viver estimados de 10 a 25 anos se criada em cativeiro. E algumas espécies são usadas como animal de estimação por muitas pessoas que simpatizam com essa aranha. Número 4. Aranha de jardim. Quem nunca se deparou com uma aranha enorme e assustadora em seu quintal ou em seu jardim e sempre se perguntou:
Será que essa assustadora aranha é venenosa? Essas aranhas são inofensivas para nós seres humanos. Pelo contrário, elas ajudam a combater a infestação de insetos invasores no nosso jardim. Muito fácil encontrar essa espécie em qualquer casa pelo Brasil, muitas vezes mal interpretada por seu tamanho e por ser uma aranha. A aranha de jardim constrói teias orbiculares, em forma de círculo ou uma estrutura em espiral no centro. Essas teias são usadas para capturar insetos voadores, que são sua principal fonte de alimento. Essas aranhas são carnívoras e se alimentam principalmente de insetos, como moscas, mosquitos, vespas e besouros, que são atraídos pela teia e ficam presos nela. Uma vez que a presa é capturada, a aranha a envolve em seda e a morde para injetar enzimas digestivas, tornando a presa em uma polpa líquida que pode ser sugada. Essa aranha é mesmo incrível, então quando encontrar uma dessa no seu quintal, não precisa chegar perto e nem mexer com ela, apenas deixe ela lá paradinha e seguindo sua natureza. Número 3. Aranha papa-mosca. Talvez essa seja a aranha mais comum em nossa casa. Em toda casa, ela está lá com uma mosca capturada. Essa espécie é a aranha mais inofensiva para nós. A aranha papa-moscas tem um corpo pequeno, medindo entre 5 e 10 milímetros de comprimento. Ela possui uma coloração geralmente preta com manchas brancas ou amarelas, o que a torna semelhante a uma vespa. Daí vem seu outro nome, aranha-vespa. Embora possa parecer venenosa, essa aranha é mais benéfica do que maléfica para nós seres humanos. Elas diminuem a quantidade de insetos que visitam nossa casa. Número 2. Aranha perna longa. As aranhas pernas longas têm esse nome devido às suas longas pernas finas, que são bastante distintas e podem ser 2 a 3 vezes mais longas que o corpo da aranha. O corpo em si é relativamente pequeno, medindo cerca de 5 a 10 milímetros de comprimento. Elas têm uma aparência delicada e frágil. Uma característica interessante dessas aranhas é o seu comportamento de construção de teias. Diferentemente de outras aranhas, elas não constroem teias regulares emaranhadas para capturar presas. Em vez disso, elas constroem teias em forma de lençol, geralmente encontradas em cantos escuros e pouco iluminados. Essas teias são usadas para atrair pequenos insetos, como mosquitas e moscas, que são a principal fonte de alimento das aranhas pernas longas. Embora as aranhas pernas longas sejam frequentemente encontradas em ambientes internos, elas não são consideradas aranhas domésticas perigosas ou agressivas. Na verdade, elas são bastante tímidas e tendem a se esconder quando se sentem ameaçadas. Seu veneno é considerado fraco e não representa um perigo significativo para os seres humanos. Além disso, essas aranhas são úteis no controle de pragas, pois se alimentam de insetos indesejados dentro de casa. No entanto, como acontece com qualquer aranha, é sempre aconselhável tomar precauções ao lidar com elas. Seja sempre cauteloso ao fazer a retirada dessa aranha. Número 1. Aranha marrom. Finalmente a número 1 da nossa lista e a mais venenosa. De todas que já falamos aqui, essa é a única que pode ser perigosa para nós. A aranha marrom, também conhecida como aranha marrom violinista ou aranha marrom reclusa, pertence à família Lochuceles. Elas são encontradas em diversas regiões do mundo, preferindo ambientes secos e escuros, como sótãos, porões, armários e sapatos não utilizados. Essas aranhas possuem uma cor marrom claro a marrom escuro e apresentam uma marca característica em forma de violino em seu corpo. Elas são relativamente pequenas, com aproximadamente 1 centímetro a 2,5 centímetros de tamanho. No entanto, é importante ressaltar que a presença da marca em forma de violino não é exclusiva das aranhas marrom e não é uma característica infalível para a identificação. As picadas da aranha marrom podem ser perigosas para os seres humanos. Seu veneno contém uma toxina que pode causar necrose nos tecidos ao redor da picada. Inicialmente, a picada pode ser indolor, mas com o tempo pode se tornar dolorosa e desenvolver uma ferida necrótica, que pode levar semanas ou meses para cicatrizar. É importante tomar precauções para evitar encontros com aranhas marrom dentro de casa, como manter a casa limpa e organizada, selar rachaduras e frestas em paredes e pisos, sacudir roupas e calçados antes de usá-los e utilizar telas nas janelas e portas. Caso você encontre uma aranha marrom ou seja picado por uma, é recomendado procurar atendimento médico imediatamente.
Essas são apenas algumas das aranhas que podem ser encontradas dentro de nossas casas. É importante lembrar que a maioria delas não representa um perigo significativo para os humanos. Mas é sempre bom estar ciente e tomar precauções ao lidar com aranhas desconhecidas. Espero que vocês tenham gostado desse mergulho no mundo aracnídeo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!